Olá! Servidores do Poder Judiciário terão direito à indenização se forem chamados para trabalhar no período de férias. A proposta partiu do Tribunal de Justiça e foi aprovada pelos deputados, que também aceitaram a adesão do Estado ao Refis da União. 3 projetos foram aprovados pelos deputados na sessão de 28 de outubro. De autoria do deputado Renato Câmara, fica instituída uma semana de conscientização sobre a dermatite atópica na data de 23 de setembro. Em relação ao Judiciário, a modificação no Estatuto dos Servidores do Tribunal de Justiça, para que se possa indenizar aquele que, durante seu período de férias, for convocado a prestar serviço ao tribunal. A medida amenizaria, conforme a Corte Estadual, a falta de servidores. Já do Poder Executivo, fica autorizado que o Estado refinancie suas dívidas com a União. O governo federal adotou, durante o período da pandemia da Covid-19 e com aval do Congresso Nacional, a possibilidade dos estados suspenderem ou reparcelarem suas dívidas em vista da queda da arrecadação. O prazo para adesão se encerra em 31 de dezembro de 2020 e o Tribunal de Contas da União orientou que as Assembleias Legislativas autorizem a medida. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu parecer favorável a 3 matérias. A reunião, mais uma vez, foi realizada por videoconferência. Durante a reunião da CCJR, realizada nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, os deputados deram parecer favorável a 3 projetos de lei. Entre eles, o de autoria do deputado Jamilson Nami, que torna obrigatória a divulgação por meio de cartazes em locais públicos sobre a proibição da exploração do trabalho infantil. O autor da proposta legislativa, senhor presidente, argumenta que a referida divulgação é um importante instrumento de combate à exploração do trabalho infantil, pois dá oportunidade de conscientização da sociedade a respeito desse crime, bem como meios de concretizar a denúncia do referido ato que vai ao encontro com as legislações que protegem e tutelam as crianças e adolescentes, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Também com parecer favorável, o deputado Eduardo Rocha, do MDB, apresentou o relatório ao projeto de lei de autoria do deputado Barbosinha, do DEM, que obriga as empresas operadoras de sala de cinema, situadas em todo o estado, a promover no mínimo uma sessão mensal de cinema adaptada, sem diferença de preço ao que é praticado, às pessoas com transtorno do espectro autista e outros distúrbios sensoriais, e ainda aos seus familiares. O pretendido pelo autor encontra-se respaldo na legislação federal quanto à competência, diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social de pessoas portadoras de deficiência, razão pela qual não se observa vício de iniciativa. Além disso, senhor presidente, é dever do Estado e da sociedade garantir a todos a igualdade de tratamento, respeitando-se limitações e diferenças, de modo que a pessoa que possui espectro autista ou deficiência que acarrete hipersensibilidade sensorial em geral, bem também o direito de poder assistir uma sessão de cinema de forma adequada às suas condições. Assim, a iniciativa merece ser enaltecida por representar medida de inclusão e do tratamento isonômico à pessoa com deficiência sensorial. Ainda durante a reunião, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, relatou com parecer favorável o projeto de lei de autoria da mesa diretora, que confirma os convênios e protocolos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e ainda ajusta o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, o CINEF, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Agora é lei. Mato Grosso do Sul terá na rede estadual de ensino o empreendedorismo como componente curricular. Você se lembra na sua época de escola, quando estava terminando o ensino médio e teve que decidir o seu futuro profissional? Pois é, essa é uma escolha bem difícil para todo mundo, né? E hoje em dia, com tanto acesso à tecnologia e uma maior variedade dos cursos universitários, esse problema parece que aumentou ainda mais. Foi por isso que a Assembleia Legislativa publicou uma lei que determina a inclusão do empreendedorismo como conteúdo transversal das grades curriculares da rede estadual de ensino.
Essa iniciativa foi do deputado Antônio Vaz. Foi aprovado, um projeto de minha autoria que inclui nas escolas públicas do estado de Mato Grosso do Sul estudo sobre o empreendedorismo. Vai fazer parte da grade curricular nas escolas de ensino médio. E isso vai ajudar muito os jovens, porque eles vão aprender como empreender o seu dinheiro e também como economizar, estar ajudando também ali na sua família, ensinando os seus familiares a empreender. Muito importante, porque haverá ali nas escolas discussões, debates, competições sobre o empreendedorismo. Isso vai ajudar também na escolha da sua faculdade, qual carreira seguir. E vai ter também a oportunidade, porque vai ter um currículo, para poder ingressar no mercado de trabalho e ali ter condições de pagar a sua faculdade. De acordo com o texto, os tópicos que devem compor esse novo conteúdo irão abordar a competitividade inerente do mercado de trabalho, noções de ética, sustentabilidade e cooperação, a capacidade de inovação dos alunos e também a educação financeira. Para o consultor de carreiras Leonardo Moraes, a nova regra é mais do que válida. Conversamos com ele para saber de que maneira essa matéria pode ser melhor absorvida pelos estudantes e quais os principais benefícios que a cultura do empreendedorismo pode trazer em suas vidas. Introduzir essa lei é uma forma fantástica de estimular o empreendedorismo no Brasil e fazer com que esses novos jovens, quando eles saem da faculdade, eles consigam abrir sua cabeça, eles começam a pensar de uma outra forma em relação à construção da sua carreira. É uma forma também de fazer com que esses novos jovens pensem de outra forma. Esses novos jovens criam novas soluções para problemas rotineiros que existem no nosso dia a dia. É uma lei que vai trazer muitos benefícios e fazer com que o novo jovem ele encontre aí o seu propósito, uma forma de construir novos negócios já a partir quando ele sai da faculdade. Isso traz muita competitividade, isso vai trazer novas soluções para nós, assim como um todo, e é uma forma de desenvolvimento pessoal, é uma forma de trazer esse novo jovem para o mercado, mas não para o mercado de trabalho, e não apenas ficar preso em trabalho registrado, de carteira assinada, mas esse jovem vai ter mecanismos, vai ter habilidades empreendedoras para desenvolver o seu próprio negócio. Esse jovem, aprendendo a empreender, com certeza no futuro será um grande empresário, podendo ali ajudar o nosso estado no comércio, na indústria, trazendo ali renda, emprego para a população sul-mato-grossense. Então nós estamos pensando no futuro do nosso jovem e também do nosso estado. A equipe de Mato Grosso do Sul é premiada por utilizar jogos eletrônicos em sala de aula. Este trabalho foi destaque no programa MS em Pesquisa. Já pensou em aprender sobre história ou matemática jogando? Essa é a proposta de uma tendência mundial chamada ludificação ou gamificação. Nela, os jogos são utilizados para engajar, motivar e facilitar o aprendizado. Uma competição internacional promovida pela Samsung e pela Unicef investiram nisso. Programadores foram convidados a participar de uma maratona de programação de um aplicativo que pudesse ser utilizado no ensino médio com base em objetivos pregados pela ONU. Surge, então, o Game of Students, uma plataforma criada por estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, e que reúne professores e estudantes numa sala de aula virtual e jogam em desafios relacionados às áreas de matemática e ciências da natureza. Assuntos definidos depois de muita pesquisa e que coubessem numa plataforma.
Foi feita uma pesquisa em várias propostas, em vários temas que a gente achava relevante. Desses temas foram feitos uma escolha dentro do grupo e dessa escolha saiu o tema que era focado diretamente na parte de educação, né, que era auxílio para os professores aí. Nem todos que criaram o Game of Students dominavam totalmente os códigos de programação. Um desafio para a equipe que projetava um aplicativo bastante complexo e completo. Eles queriam fazer um jogo, né? Diretamente um jogo, daí tem uma dificuldade, a parte de um período de aprendizagem, né? A gente olhou a tecnologia perto do que eles sabiam ali, que seria mais fácil deles conseguirem construir algo legal, que é o que eles queriam fazer no momento. Após os trabalhos, o Game of Students foi entregue com um roteiro totalmente criado por eles. Os alunos, ao jogarem, conseguiam pontos e eram ranqueados em suas turmas. O app ainda gera dados que podem ser utilizados pelo professor para avaliar qualitativamente e quantitativamente seus alunos. Em um jovem mais engajado na sociedade, que é capaz de identificar problemas e propor soluções. Os trabalhos da equipe de Nova Andradina foram todos à distância, em razão da pandemia. Com a tecnologia, né, com a internet, essas barreiras foram quebradas, né, indiretamente. É claro que quem está na capital vai ter um acesso às vezes mais fácil, a um grupo mais específico de pessoas, mas a cada dia mesmo é igualitário, né? Na internet tem quase tudo que os meninos precisam para trabalhar, para poder ali desenvolver. A maioria da comunicação foi feita por causa da pandemia, né? Via web mesmo, na internet, então tinha alunos em vários lugares aí do estado se comunicando, fazendo, trabalhando, aprendendo, quebrando a cabeça. O aplicativo foi selecionado entre vários projetos do Brasil. Um reconhecimento para a equipe que, na visão do orientador, programam para um futuro melhor. O que é legal destacar, né, é que esse projeto que os alunos fizeram, né, aqui do Mato Grosso do Sul, né, teve uma relevância nacional e isso dá a possibilidade deles moldarem o futuro, né? Eles não estão só aprendendo, não estão só ali como ouvintes, eles estão criando amanhã e criando aplicativos para mudar a realidade da educação do estado deles, do país deles, e eles têm uma visão totalmente diferente da educação, né? Hoje eles não pensam mais só em aprender, eles pensam como educadores. O que eu posso fazer para mudar essa realidade e dar melhores oportunidades para as pessoas que estão aí por vir? Com a chegada do período eleitoral, a legislação impõe uma série de restrições aos candidatos para garantir uma disputa igualitária. A edição do programa Justiça Eleitoral em Foco, que estreia no dia 1º, explica este assunto. Dr. Paulo, a internet será uma das principais formas de campanha eleitoral por conta das medidas de biossegurança, principalmente em relação ao distanciamento. Doutor, como funcionarão essas campanhas? O que pode e o que não pode? Veja bem, eu destaco inicialmente que é exemplo do que aconteceu na eleição passada. A internet foi um instrumento muito forte de campanha política. E este ano, por conta da questão do Covid, ela muito mais será utilizada pelos candidatos. A propaganda política e partidária, ela pode acontecer livremente na internet pelos partidos, coligações e candidatos, porém eles deverão observar algumas regras, né, para que não seja indiscriminadamente utilizado. Então, por exemplo, é necessário sempre a identificação da pessoa que está fazendo a divulgação dessa propaganda. Então, não se admite a utilização de perfis falsos. É proibida também a contratação de robôs para o disparo em massa de mensagens. A internet também não pode ser utilizada para a difamação de conteúdo negativo, né, de modo a ofender ou denegrir a imagem de quem quer que seja. A pandemia começou a popularizar uma nova modalidade de consulta médica, chamada telemedicina. Este é o tema da edição do programa Saúde em Foco, que estreia na TV Assembleia. O tema é
telemedicina. E o nosso entrevistado é o Dr. José Luciano Cunha, ele que é neurologista e ele é diretor corporativo de telemedicina da Apvida. A teleconsulta nada mais é do que um modelo de interação da telemedicina. Então, a gente tem escutado muito falar em teleconsulta e acaba que uma coisa se transforma na outra, quando, na verdade, a teleconsulta é apenas uma pequena parte dos modelos de interação dentro do que nós chamamos de telemedicina, ou até num contexto mais ampliado, dentro do que chama-se telesaúde. Então, a teleconsulta, sim, já é praticada em alguns países, não é como a gente imagina, né? Nos Estados Unidos, Canadá, Israel, França, que foi recentemente também regulamentada, Austrália, a teleconsulta já tem algum tempo de regulamentação, porém, não é uma coisa distribuída largamente na população. Para vocês terem uma noção, mesmo nesses países, o crescimento da teleconsulta com o surgimento da pandemia foi de mais de 3.000%. E uma última informação. Os deputados decidiram pela realização de sessões semipresenciais. Os parlamentares poderão participar presencialmente ou virtualmente, a depender das condições de saúde e riscos para cada faixa etária. O atendimento ao público externo segue interrompido para evitar aglomeração de pessoas e preservar o distanciamento social dentro do prédio do Legislativo. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição e continue usando máscara e se proteja.